No nosso módulo de elementos de máquinas, no curso profissionalizante, né, na perspectiva profissionalizante, vamos falar aqui agora sobre os elementos de acoplamento e união. Certo? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, essa aula ela tem a função, ela destina-se ao estudo preliminar e trivial também, dos principais elementos de acoplamento e união, tal como trava, chaveta, anel elástico, pinos e freios. Então, as travas são uniões roscadas. As uniões roscadas são submetidas a vibrações e podem se soltar por essa razão. Para evitar isso, colocam-se travas e arruelas nas porcas ou parafusos, né? Então, justamente essas travas aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma porca-castelo, ó, com trava aqui, ó, por cupilha. Tá vendo? E também a gente tem algumas travas, ó, que a gente coloca como se fosse uma arruela, que a gente trava a peça. Ó. Ele tem essa hastezinha aqui, ó, que a gente consegue travar dando uma martelada. Certo? Tudo isso aqui são elementos de travas. Existem dois tipos de travas. Trava por fechamento de forma, é a mais segura e impede o afrouxamento da união, né, que é essa aqui, ó, por chapa dobrada, trava por arame, ó, trava por chapa dobrada por furo, trava por chapa por encaixe, né, e trava por parafuso, certo? E essa aqui é por cupilha, que é a mais utilizada. Essas duas aqui são mais utilizadas. Essa por arame também. Certo? E trava por fechamento de força, que essa trava estabelece uma força de compressão entre as peças, o que aumenta o atrito e dificulta o afrouxamento da união, mas não impede totalmente a soltura, né? Então, você tem essa arruela elástica, que a gente já estudou, certo? A gente estudou com uma arruela de pressão, né? Essa arruela dentada, que também a gente já estudou, certo? Essa espiral, contraporca, a gente já estudou, certo? Semiporca adesiva, né? Tudo isso aqui são contraporcas, né? Então, ó, o elástico stop, que também você utiliza aqui um nylon, né? Na porca, quando você aperta, ela garante esse travamento. Bastante comum também a utilização desse elástico stop. Chaveta. Chaveta é um corpo prismático que pode ter faces paralelas ou inclinadas em função da grandeza do esforço do tipo de movimento que deve transmitir. É construído normalmente de aço. A união com chaveta é um tipo de união desmontável que permite às árvores transmitir seus movimentos aos outros órgãos, tais como engrenagens ou polias. Então, a chaveta ela tem uma função importantíssima na mecânica, porque ela é o nosso fusível mecânico, certo? Ou seja, se caso eu tiver uma sobrecarga de torque, ao invés de eu quebrar os dentes da minha engrenagem, vamos dizer assim, que está encaixada no eixo, eu quebro a chaveta, certo? E o meu eixo fica rodando seco, né? Certo? E a minha engrenagem parada. Aí eu troco a chaveta, coloco o outro e ele transmite o movimento. Então ele serve como um fusível mecânico. Importante vocês lembrarem disso aí. Então, você tem a chaveta de cunha, empregado para unir elementos de máquinas que devem girar, podem ser com cabeça ou sem cabeça, para facilitar sua montagem e desmontagem. Sua inclinação é de 1 para 100, o que permite um ajuste firme nas partes, né? Então, existe uma norma que trata disso aí. Chaveta encaixada é a chaveta mais comum e sua forma corresponde ao tipo mais simples de chaveta de cunha. Para facilitar o seu emprego, o rasgo da árvore é sempre mais comprido que a chaveta. Chaveta meia cana, sua base é côncava, sua inclinação é de 1 para 100, com ou sem cabeça. Não é necessário rasgo na árvore, pois transmite o movimento por efeito de atrito. De forma que, quando o esforço no elemento conduzido é muito grande, a chaveta desliza sobre a árvore. Ou seja, ele é usado para um determinado torque. Se há um aumento desse torque, ele desliza. E o eixo roda no seco, né? Certo? Não transmite o movimento. Chaveta plana é similar à chaveta encaixada, tendo, porém, no lugar de um rasgo na árvore, um rebaixo plano. Sua inclinação é 1 para 100, com ou sem cabeça. Seu emprego é reduzido, pois serve somente para a transmissão de pequenas forças. Certo? Isso é bastante comum também, a gente calcula toda essa chaveta. No elementos de máquinas para técnico, a gente aprende a calcular essa chaveta, né? Chaveta tangencial é formada por um par de cunhas com inclinação de 1 para 60 ou 1 para 100 cada rasgo. São sempre utilizadas duas chavetas e os rasgos são posicionados 120 graus.
A designação tangencial é devido à posição em relação ao eixo. Por isso, e pelo posicionamento, é muito comum seu emprego para a transmissão de grandes forças, e nos casos em que o sentido de rotação não se altera. Então, é bastante comum esse tipo de chaveta, né? Geralmente, ele vem um parafusozinho, né, que a gente aperta para transmitir esse movimento, certo? Então, ele pode vir com uma forma de pino, né? Ou, geralmente, também ele vem com uma forma de parafuso, né? Certo? Também é utilizado. Não é usual, assim, não é ideal, mas é utilizado também os parafusos. Chaveta transversal, aplicada em uniões de órgãos que transmitem movimento, não só rotativo, como também retilíneo alternativo. E as chavetas paralelas, que é normalmente embutida, as suas faces são paralelas, sem qualquer conicidade. O rasgo para seu alojamento tem o seu comprimento, chavetas embutidas nunca têm cabeça e sua precisão de ajuste é nas laterais, havendo uma pequena folga entre o ponto mais alto da chaveta e o rasgo e o fundo do rasgo, do elemento conduzido, né? Então, também é bastante comum esse tipo de chaveta paralela. Chaveta de disco ou meia-lua, tipo o Woodruff, certo? Que é uma variedade da chaveta paralela, porém recebe esse nome porque sua forma corresponde a um segmento circular. É comumente empregada em eixos cônicos por facilitar a montagem e se adaptar à conicidade do fundo do rasgo, do elemento externo, né? Então, já não é tão muito usado, ou pelo menos eu nunca trabalhei com esse tipo de chaveta de disco. Anel elástico, certo? É um elemento usado para impedir o deslocamento axial, posicionar ou limitar o curso de uma peça deslizante sobre o eixo, conhecido também como anel de retenção, de trava ou de segurança, fabricado de aço parabolas, em a forma de anel incompleto, que se aloja em um canal circular, construído conforme a normalização. Então, aqui nós temos o que a gente chama de presilha, né? É esse anel elástico. Então, ele impede, por exemplo, ele é muito usual próximo a rolamentos, a elementos de vedação, porque ele impede esse movimento axial, né? Esse deslocamento axial. Então, coloca uma presilha aqui, um anel elástico, para evitar que haja esse movimento axial. Pinos é uma peça geralmente cilíndrica ou cônica, oca ou maciça, que serve para alinhamento, fixação e transmissão de potência. Os pinos se diferenciam por suas características de utilização, forma, tolerância dimensional, acabamento superficial, material e tratamento térmico, né? Fazendo uma alusão aqui direto aos pinos lá da biela com o pistão, certo? Ali você tem um exemplo muito comum desses pinos e a transmissão de potência e movimento, né? Os tipos de pino, você tem pinos cilíndricos paralelos, certo? Então é feito de aço prata, né? Então esse aço prata quer dizer que ele é feito de aço com adição do elemento prata, bastante utilizado também em motores a combustão interna, ou similar, e é temperado, revenido e retificado. Pode resistir a grandes esforços transversais e é usado em diversas montagens, geralmente associado a parafusos e prisioneiros. Pode ser liso com furos para cupilha, com cabeça e furos para cupilha, com cabeça provida de ressalto para evitar o giro, com ponta roscada e cabeça, né? Então, aqui estão os principais tipos de pinos aqui paralelos. O pino de segurança é usado em máquinas e ferramentas como pino de cisalhamento, isto é, em caso de sobrecarga, esse pino se rompe, para que não quebre o componente de maior importância, né? Então, também aqui ele tem a mesma ideia de uma chaveta, certo? É um fusível. Pino de união tem função secundária como em dobradiça para caixas metálicas e móveis. Pino cônico, feito geralmente de aço prata, é temperado ou não é retificado. Tem por diâmetro nominal, diâmetro menor, para que se use a broca com essa medida antes de calibrar o alargador. O pino estriado, bastante utilizado também. A superfície externa do pino estriado apresenta 3 entalhes respectivos, né, rebordos. A forma e o comprimento do detalhe determina o tipo de pino. O uso deste pino dispensa o acabamento e a precisão do furo alargado, né? Então, justamente, você entra com esse pino aqui, ó, ele tem essas estrias, porque quando você coloca ele por interferência, ele tende a abrir, aumentando o atrito e dificultando a saída do pino. Pino tubular, também conhecido como pino elástico, é fabricado de uma fita de aço para mola enrolada. Quando introduzido, a fenda permanece aberta e elástica, gerando o aperto.
Esse elemento tem grande emprego como pino de fixação, pino de ajuste, pino de segurança, e seu uso dispensa o furo alargado. Esse é bastante comum, contrapino ou cupilha. Trata-se de um arame de seção semicircular dobrado de tal forma a obter-se um corpo cilíndrico e uma cabeça. A cupilha é usada principalmente para travar porcas castelos, né? A gente viu lá na parte de travas, de porcas, certo? Também é utilizado em correntes. Freios. Freios são mecanismos que para interromper um movimento, transformam a energia cinética em calor. Pode ter acionamento manual, hidráulico, pneumático, eletromagnético e automático. Lembrando que freio e embreagem são duas coisas diferentes. Então, os tipos de freios. Freios por duas sapatas, então eu coloco aqui tem duas sapatas, e quando eu aciono essa alavanca, eu uno essas duas articulações, ó, certo? Gerando um maior atrito entre esse eixo aqui, ó. Então, diminuindo, transformando a energia cinética em energia de calor, né? Você tem o freio a disco, que eu utilizo esses discos aqui, ó. Então, esse freio a disco, por exemplo, se for hidráulico, né? Eu faço o acionamento, o fluido hidráulico entra aqui e pressiona esse disco a esse eixo, certo? Ou esse disco giratório, né? Essas sapatas aqui, ó, a esse disco giratório que está fixado a um eixo aqui. Então, quando eu pressiono aqui hidraulicamente ou mecanicamente, essas sapatas tendem a gerar uma resistência ao movimento desse disco que está acoplado a esse eixo. Teve sapata tambor, certo? Aqui também, ó, você tem essa alavanca que quando você aciona ela, essa sapata que tende a frear, né? É bem parecido com um dinamômetro tipo Prone, né? É muito parecido o processo. Então, eu vou apertando aqui e ele vai freando, certo? A partir dessa alavanca. Sapatas internas, isso aqui é bastante comum em moto, né? Então, você aperta aqui, ela gera uma força centrífuga, né? E ela vai freando, né? É um freio em duas sapatas curvas, são forçadas para fora, contra o interior da borda de um tambor giratório. Então, tem um tambor aqui, ó. Quando eu aciono esse cilindro hidráulico, ele pressiona essas sapatas para fora, certo? Freando esse eixo aqui. O freio multidisco compõe-se de vários discos de atrito intercalados em disco de aço. Os discos de aço giram em um eixo entalhado e os discos de atrito são fixados por pinos. O freio atua por compressão axial dos discos. E o freio centrífugo, que é um freio onde a sapata atua na parte interna de um tambor, pela ação da força centrífuga contra a ação de molas lamelares, né? Então, tem aqui as molas, e a sapata, pela força centrífuga, ela tende a sair e frear. Agora, é isso que eu estava querendo falar para vocês nessa parte de acoplamentos e união, certo? Os elementos.